Elizabeth da Bavária, a imperatriz rebelde e a política de liberdade. Quando olhamos para a imperatriz Sissi, a primeira coisa que vimos é sua beleza estonteante, que foi aprisionada em um espartilho. Mas esse espartilho não foi uma forma de prisão, e sim uma armadura disfarçada. No campo da história das relações internacionais, essa mulher não estava fugindo da política de Viena, e sim praticando-a de uma forma radicalmente nova. Sua busca incessante por liberdade foi um motor silencioso que motivou seu marido e mudou as relações entre a Áustria e a Hungria. Nesse TED Talk, temos a intenção de mostrá-la como ela realmente foi, uma agente política em comum, onde as suas vontades pessoais moldaram a história do Império, redefinindo as relações entre a Áustria e a Hungria e moldando totalmente o Império Habsburgo. O contexto da fragilidade, o legado de 1848. Para entendermos o casamento de Sissi, precisamos recuar na história e nos voltarmos a olhar a grande convulsão de 1848, a Primavera do Fogo. Nesse período, o Império Austríaco estava sob o domínio da dinastia Habsburgo e estava enfrentando diversas revoltas que exigiam reformas liberais e, sobretudo, autonomia nacional. Os húngaros, os tchecos, os italianos e outros diversos povos pegaram em armas para desafiar Viena. No final desse mesmo ano, em dezembro de 1848, o jovem Franz Joseph foi forçado a assumir o trono, ou seja, em uma grande guerra civil, esse jovem de apenas 18 anos na época foi forçado a reinar para uma população extremamente insatisfeita. A revolta húngara, no caso em particular, só foi esmagada com a ajuda de tropas russas. Essa ajuda criou um sentimento de fragilidade no reinado e fez com que Franz Joseph visse a necessidade de reinar a partir de uma política de neo-absolutismo, ou seja, tínhamos centralização de poder, repressão militar e, além disso, ele revogou constituições que haviam sido cedidas na época da Revolução. Sendo assim, o reinado, o Império Habsburgo, estava unificado, mas com uma grande pressão popular. A política do casamento e o fortalecimento de um país. É nesse clima de instabilidade e necessidade de fortalecimento interno que o casamento ocorre. Sissi nasceu em 1837. Ela é filha do Duque Maximiliano, o Duque da Bavária, mas apesar disso, sua infância foi muito longe dos padrões aristocráticos de Viena. Em 1853, ela e sua família foram para uma espécie de castelo de verão da família Habsburgo, com a intenção de apresentar sua irmã Helena, sua irmã mais velha, para o imperador, para que talvez houvesse o casamento. Entretanto, ali, em um momento de paixão, Franz se apaixonou por Elizabeth e pediu sua mão em casamento. O casamento ocorreu em 1854 e foi o maior evento social do século. Mas apesar disso, ele também tem um profundo significado político. Eles buscaram, com esse casamento, a legitimidade dinástica, mostrando ali o poder ainda, da Casa Habsburgo, que eles estavam casando entre si. A Elizabeth era prima de primeiro grau do Franz, mostrava a estabilidade da casa e cimentava esse poder político na Europa, mostrando que eles ainda eram a maior força e que mesmo com essas novas rebeliões, essas novas forças surgindo, eles ainda comandavam por ali. Além disso, eles buscavam um novo começo, uma espécie de novo começo, mostrando a juventude da Sissi, sua beleza e suas raízes, que eram um pouco diferentes ali da corte, que ela iria carregar os novos herdeiros, assim, mostrando de uma forma diferente. Já que a rigidez do Império, a rigidez de Viena, ela era muito impopular entre ali a população. Então, a Sissi foi uma forma que eles encontraram de mostrar que eles estavam, assim, entre aspas, se renovando. Pfostenhofen versus Viena. No entanto, apesar desse símbolo de amor e renovação monárquica, Sissi chega ao palácio dominado pela arquiduquesa Sofia, sua sogra e tia. Ela era a personificação do conservadorismo. Rapidamente, Sissi é excluída da política formal por estar mal adequada a essa vida. Com a morte trágica e repentina da sua primeira filha, Sofia Frederica, em 1857, Sissi cimenta o seu luto e sua aversão à Viena. Sendo assim, ela vê uma necessidade de buscar por novas alternativas. O jogo das relações internacionais, a carta 1. Então, apesar da Revolução de 1948, a Hungria ter sido sufocada, aí as questões nacionais, os problemas nacionais, eles ainda estavam marinando, eles ainda não tinham acabado.
A Sissi acabou conhecendo, né, a cultura húngara no decorrer dos anos. Ela acabou se apaixonando. Então ela usava isso como refúgio político, né? E a Hungria, a questão húngara, né? Ela usava para pressionar a corte ucraniana, para se impor ali na corte. Ela acabou ali até aprendendo a falar húngaro mesmo, que era considerado um ato político ali de revolta mesmo pela corte de Viena. E além disso, ela se cercou por pessoas influentes na Hungria, líderes políticos ali mesmo, e que eram inclusive considerados como traidores ali por Viena. Em 1866, a Áustria acabou perdendo uma derrota ali, uma batalha contra a Prússia, o que mostrou como o Império estava instável e como ele não sobreviveria a mais uma revolta, mesmo ela sendo pequena. Então a Sissi, ela se aproveitou disso, né, para pressionar o marido. Como ela gostava muito, né, da Hungria e ela era a porta-voz, que era não oficial da Hungria, ela começou a pressionar o marido para que houvesse ali uma negociação entre a Hungria e Viena. O resultado disso tudo foi o Ausgleich, que ele é mais conhecido, né, como o compromisso húngaro. Ou seja, esse compromisso ele criava uma monarquia dual entre a Áustria e a Hungria. Ele não se tratava de uma mera concessão, ele era realmente uma reconfiguração ali constitucional, né, um rearranjo constitucional e uma reconfiguração do Império. Sendo assim, a Áustria e a Hungria passaram a ser estados soberanos separados, ou seja, eles possuíam o mesmo monarca, né, o mesmo imperador, mas a sua política nacional era separada. Eles possuíam parlamentos separados e eles só se igualavam em políticas externas, financeiras e militares. Esse ato político ele estabilizou o Império e ele reconfigurou ali, né, a geopolítica central da Europa, e ela foi tão estável que ela perdurou até a Primeira Guerra Mundial. Em retribuição a seu papel fundamental, né, da Sissi pela Hungria, ela foi coroada rainha da Hungria, juntamente com seu marido, né, em Budapeste. O legado da fuga e o trágico fim. Após 1867, a política de Sissi passou a ser uma política da sua própria liberdade. Ela viajava incessantemente e usava a desculpa da sua doença para se manter afastada da corte que a oprimia. Ou seja, essas suas viagens eram uma forma de protesto e de sobrevivência. Durante essas diversas viagens, ela construiu um palácio dedicado ao herói Aquiles que refletia a sua admiração à cultura helênica. O golpe final em 1889, com o incidente de Neyland, a morte de seu único filho e herdeiro, o príncipe herdeiro, em um pacto de suicídio e homicídio com a sua morte. Sendo assim, Sissi entra em repleto luto e decide usar preto pelo resto da sua vida, que não dura muitos anos. 9 anos depois, em 10 de setembro de 1898, sua morte é ocorreu em Genebra. Sissi, viajando de incógnito, recusando o guarda-costas, foi assassinada por Luigi Bouquet, um anarquista italiano que não avisava especificamente, mas qualquer membro da realeza pudesse ser usado como protesto contra o sistema. Esse ato chocou a Europa inteira e mostrou a fragilidade do poder monárquico e, além disso, a necessidade de uma coordenação internacional contra o anarquismo. E agora, algumas curiosidades, né, finais sobre a Imperatriz. Ela possuía uma tatuagem de âncora no ombro, o que era totalmente visto como um ato de rebeldia na época. Além disso, ela era obcecada com a sua beleza. O cabelo dela era extremamente longo e ela passava até 3 horas por dia penteando. A vida, né, infelizmente, começou aí com uma revolução, foi a de 1948, e acabou com um ato de extremismo político, né, de anarquismo, que demonstra a instabilidade que o século XX passou. Temos também algumas fotos, né, dela. Essa aqui demonstra a sua paixão por cavalos, e na sua infância ela andava muito e passou a andar também depois de se tornar imperatriz. Aqui temos a última foto que foi tirada dela, né? Ela está à esquerda, juntamente com a sua dama de companhia. E aqui temos uma foto do seu funeral, né? Do seu passeio fúnebre.
Aqui a gente tem alguns palácios. Esse palácio fica localizado em Viena e o Museu da Sissi, né, se encontra nele. Inclusive, ele é o museu mais visitado do país. E aqui a gente tem o Palácio de Possenhofen, né, que foi onde a Sissi cresceu. Essa não é a história de uma princesa de contos de fadas, mas sim de uma monarca radical. Elizabeth da Bavária usou da sua cultura e da sua dor como moeda de troca para realizar uma das maiores reformas políticas do século, o Compromisso Austro-Húngaro. Ela nos ensinou que no turbilhão da revolução e no meio de uma diplomacia fria, o laço pessoal, o fator humano e a afinidade cultural foi capaz de reestruturar o mapa geopolítico. Pense nisso, o destino de um império inteiro foi redefinido pela força de vontade de uma mulher que não quis usar os partidos políticos. Obrigada. Obrigada. Ihm zu ihm ich